Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou Derek Oliveira e este é o canal Conversa sobre Filmes. Hoje vamos falar de um grande filme de suspense, A Garota Exemplar, de 2014, do diretor David Fincher, o mesmo de Seven, Zodíaco e Clube da Luta. Então já deixe o seu like, se inscreva no canal que eu volto depois da vinheta. Bom, pessoal, o filme se inicia com Ben Affleck, que é o Nick, fazendo carinho em sua esposa Amy e se questionando do porquê ele não conseguia saber o que ela estaria pensando sobre a vida, sobre a relação deles. E na manhã do dia 5 é necessário vocês gravarem essas datas, porque esse filme ele vai percorrendo datas, então eu sempre vou colocar o dia aqui para vocês, para ficar mais fácil de vocês identificarem, tá bom? Então, na manhã do dia 5, que é o aniversário de casamento deles, o Nick para beber em um bar, que na verdade é um bar de propriedade dele, e ele vai conversar com a sua irmã sobre o que tem acontecido com a Amy, né? A relação deles está um pouco complicada, não sei o quê. E aí Nick é interrompido por uma ligação e volta para casa. Ao chegar na porta da casa dele, ele verifica que a mesma está aberta. E ele entra na casa e vê que uma mesa de vidro havia se quebrado, havia algumas coisas fora do lugar, meio bagunçado tal, e ele decide chamar a polícia. O filme corta para Amy contando em seu diário que ela iria se casar após 2 anos de namoro. Então, só nessa brincadeira eles já estariam juntos por 7 anos, né? E o filme volta para o presente. Essa é uma outra coisa que vai acontecer bastante nesse filme, que é eles irem para o passado diversas vezes, voltarem para o presente. Vai para o passado e vai para o presente, tá bom? Para eles construírem a narrativa. Então, vamos lá. O filme volta para o presente e Nick está na delegacia, prestando depoimento, respondendo perguntas sobre a Amy. Estamos, nesse caso, para a mente da Amy, que diz estar extremamente feliz com o relacionamento. Nesse momento, eles já mostram a casa cercada pela polícia e com a equipe forense colhendo informações, né, fazendo aquela averiguação, a perícia, né, fazendo aquela varredura lá inicial, né? Aí já no dia 6, né, um dia depois do sumiço dela, a polícia chama uma conferência com a imprensa para que Nick e seus sogros possam pedir ajuda da mídia, da população, com informações sobre a Amy. As pistas não incriminam Nick, mas definitivamente o fazem suspeito. É aquela coisa assim que você vai vendo e fala, não, isso aqui não quer dizer que ele é culpado, mas também deixa uma pulguinha atrás da orelha. Então por isso que a gente fala que é um suspense tão bom, porque ele te prende a todo instante, ele te joga para um lado, te joga para o outro, e aí você fica sem saber para onde ir, né? Então a solução é continuar assistindo. Já no dia 7, 2 dias depois, as buscas continuam numa praia, na casa deles e na vizinhança. O mente da Amy recorda que ambos estavam sem emprego e sem perspectiva quando recebem a notícia de que a vida da mãe do Nick estava por um fio, e eles decidem mudar desta casa. O filme corta para o Nick recebendo uma mensagem, e quando ele vai à porta da casa, uma mulher aparece e descobrimos que ele tem uma amante que chama Andy. A Amy está cada vez mais triste e distante, presa numa relação fria. E o filme começa a nos levar na direção de que Nick está envolvido no sumiço da esposa, né? Guardem essa informação, que vai ser mais importante aí mais pra frente, tá bom? Para tentar um novo começo, Amy sugere que eles tenham um filho, o que é rechaçado de imediato por Nick, que fica nervoso e a joga no chão. Já no dia 8, o resultado da perícia aponta que uma grande quantidade de sangue foi limpa no chão. Então isso daí é uma coisa assim que passa a incriminar fortemente o Nick, né? Porque você imagina, vai uma equipe forense na casa, faz uma varredura, mexe com aquele luminol e aí descobre que ali teve uma poça muito grande de sangue que foi limpa ali de qualquer jeito, né? Por alguém. Não fala que é o Nick, mas dá a entender. E aí nesse meio tempo, mais tarde, né, nesse dia, o Nick vai participar de uma vigília que eles organizaram com os vizinhos do bairro, né? E é confrontado por uma vizinha que se diz amiga de Amy e diz que ela estaria grávida, e escutem bem, que ela estaria grávida de 6 semanas já, o que gera um grande tumulto e faz Nick ir para casa.
Em sua casa, ele é confrontado pela detetive. Se o motivo do crime seria dinheiro, pois a dívida do cartão de crédito deles era enorme, era coisa mais de US$ 100.000. E ele fica totalmente surpreso, ele fala, mas o que está acontecendo, né? E haviam muitas compras feitas nesse cartão, e ele verificou a fatura e ele não identificava nenhuma compra daquelas, ele não havia feito nada, não estava sabendo de nada, então ali acaba, a gente fica, né, sem saber, né, o que está acontecendo, quem será que fez isso, será que ele está mentindo, será que não? Então a gente fica com mais uma pulga atrás da orelha. E aí, nesse ponto, a gente já não sabe para que lado está a culpa. A investigação fica totalmente bagunçada, né? Eles jogam informações assim diversas no nosso colo, e a gente não sabe o que fazer com elas, está tudo meio bagunçado, né? Aí, através de exames, a polícia descobre que Amy estava mesmo grávida, porque até então era uma suspeita, mas através do exame que eles fizeram, eles comprovaram que de fato ela estava grávida. E isso daí arrebenta a defesa do Nick, né? Porque imagina, há fortes indícios de que ele teria é, dado fim na esposa de alguma forma ou de outra. Aí descobre que ela está grávida, não sei o que. Então a batata dele começa a assar, né? Nick pega um cartão deixado por M e tenta decifrá-lo, porque como estava chegando, tinha passado, aliás, né, do dia do aniversário de casamento deles, a Amy costumava fazer essa brincadeira de deixar pistas e tal para ele descobrir algum presente que ela tinha comprado para ele. Então ele pega esse cartão e tenta decifrar e vai até o porão da casa da sua irmã. Lá ele encontra todas aquelas coisas caríssimas que quem havia comprado tinha sido a própria Amy. Ela comprou um monte de coisas, de tudo que você pode imaginar, do mais caro que tinha. Ela comprou e estocou no porão da irmã do Nick. E ninguém sabia daquilo, né? E isso daí ela ficou escondido e daí que veio a dívida altíssima do cartão de crédito. Nesse meio tempo, a polícia encontra o diário deixado por M. E esse é um ponto também muito importante, requer bastante atenção, pessoal. Nesse momento, eu gostaria de pedir que vocês prestem muita atenção, pois parte do plot twist do filme começa a se desenrolar e é revelado pela Amy. Ela fica fazendo digressões, ela vai para o passado e aí ela conta uma história, aí a cena volta para o presente, acontece alguma coisa, depois ela volta para o passado de novo, fica indo e voltando. Então, se vocês não prestarem atenção, vocês podem perder alguma coisa e depois ficar sem sentido o filme. Então, calma lá que eu deixei bem mastigado para vocês aí, para a gente não ter esse problema, tá bom? Então, vamos lá. A cena do filme corta para Amy dirigindo em um carro no dia 5. Então, a gente volta aí uns 3, 4 dias no tempo e ela mostrando o que ela fez nesse dia 5, que foi o sumiço dela. Então, ela diz que logo seu marido vai ser preso por sua morte, né? Ou seja, ali a gente já vê que ela tramou tudo. Então ela faz amizade com uma vizinha apenas de fachada, que era aquela vizinha que falou que ela estaria grávida de 6 semanas e tal. Era essa daí a amiga dela, contando sobre um falso comportamento violento do Nick. Então o que, que a Amy estava fazendo? Ela já estava plantando diversas sementes ali para dar pistas quando ocorresse o desaparecimento dela, incriminar totalmente o marido e ele ser preso. Né? É isso que ela quer. Então, secretamente, ela começou a criar problemas financeiros para o casal, com apostas online, fazendo diversas compras, que foram aquelas que estavam escondidas no porão da irmã. Então, tudo isso ela vai armando, né? Tudo para incriminar o marido. E ainda, e isso também é muito importante, ela acabou aumentando o valor de seguro de vida dela. Ou seja, se ela morresse, o Nick receberia um valor maior ainda. Ou seja, isso daí está acabando com a defesa dele, né? Não tinha por onde mais ele, não teria mais para onde ele fugir daquela acusação. Então, ela compra um carro também, um carro escondido para fugir, e ela fez amizade também com outras vizinhas ali do bairro. O mais absurdo vem agora, pessoal. Ela consegue coletar urina de sua amiga que estava grávida. Então, ela faz um esquema ali no vaso sanitário para quando a amiga fosse usar o toalete lá na casa dela, para que ela conseguisse coletar essa urina e mandar para análise com o nome dela. Ou seja, vai ficar constando ali no prontuário médico dela de que ela fez o teste e que ela estaria grávida. Então é daí que vem a informação da gravidez dela, ela nunca esteve grávida.
ela forjou de fato essa gravidez. Enquanto o Nick sai para trabalhar, ela quebra coisas pela casa, retira o seu próprio sangue. Essa também é uma informação bastante importante, né? Ela retira o próprio sangue, joga no chão, limpa ali de qualquer jeito, ali com uma toalha, alguma coisa assim, para não sumir com a evidência, mas para ficar com cara de que foi mal feito, né? E ela fez tudo isso, claro, para a polícia, porque ela sabia, né, que ia ter uma investigação, que a polícia ia trazer equipe de peritos, né? E que ia ser descoberto. Tudo isso com o intuito de levantar suspeitas e formular um caso contra o Nick e deixar escondido para a polícia achar. Amy segue contando tudo o que fez para colocar a culpa no Nick pelo seu assassinato, inclusive fingir por anos que era uma esposa doce e dedicada. Então ela estava sempre demonstrando afeto, entendia ele, conversava, sabe? Era sempre carinhosa, não sei o quê. Tudo isso já pensando em todo esse plano que ela faria anos depois para incriminá-lo. Porque inclusive ela até tinha descoberto da amante dele, né? Ela sabia da Andy. Um dia ela foi fazer uma surpresa para ele no bar onde o Nick era dono. E aí ele viu essa moça saindo junto com ele. E aí ele beija ela, não sei o quê. Então ela fala: caramba, o cara tá me tratando mal, não sei o quê. Tem uma amante, tá acabando com a minha vida, então eu vou ferrar com a vida dele mesmo. E é aí que ela tem o start para começar a produzir esse gigantesco emaranhado de fios aí que seria essas atitudes dela, né? Aí o filme pula para o dia 9. O Nick ele vai se encontrar com um ex-amante da Amy, né? Um tal de Tommy, que diz que ela o denunciou de estupro e que ele quase foi preso por isso, fazendo acusações falsas iguais às que foi feita para o Nick. Ou seja, é o modus operandi dela. Quando ela está num relacionamento que ela não está mais confortável, tem alguma coisa ali que está indo mal para ela, ela cria uma situação ali para incriminar a pessoa. Então esse ex-namorado Tommy, ele quase foi preso por uma acusação de estupro. Olha que coisa louca, gente. E aí, depois desse encontro deles, o Nick finalmente decide contratar um advogado. Vamos para o dia 12. Nesse meio tempo, a Amy vai para casa de um outro ex-namorado dela, enquanto a polícia descobre no galpão com tudo que a Amy havia comprado. Ou seja, parecia que o Nick tinha comprado tudo aquilo e estava escondendo, né? Não parecia que foi nada que a Amy teria feito, né? Tudo isso para incriminar o Nick. Razão pela qual a irmã do Nick, a Margot, ela que é a dona do galpão, né? Porque fica ali do lado da casa dela, ela é presa e o Nick é chamado para a delegacia para prestar depoimentos, né, diante dessas novas evidências. E também, após o depoimento dele, ele também é preso. No dia 21, o Nick e a irmã são soltos sob fiança e Amy finge sobre abuso sexual do ex-namorado para gravar nas câmaras da casa. Ou seja, ela tinha ido morar na casa desse ex-namorado, né, por convite do próprio namorado, só que ela já começa a esquematizar alguma coisa ali para incriminar esse cara de alguma coisa. Então ela amarra cordas na mão e fica forçando para mostrar as marcas, como se ela tivesse amarrada há muito tempo. Ela amarra fitas na perna e aí ela se joga na frente da câmera, que a casa é toda cheia de câmeras, né? Então ela se joga ali pedindo socorro, pedindo ajuda, não sei o quê. Então ela está armando também todo um cenário para incriminar esse cara. Então ela já incriminou o ex-namorado Tommy, ela já incriminou o Nick e agora está incriminando esse outro namorado dela que tinha sido ex e agora seria meio que um atual, pelo menos na cabeça dele, né? No dia 29, a Amy tenta seduzir o seu ex e acaba matando ele, criando um cenário para culpá-lo do sequestro e do assédio sexual. É uma cena um pouco bizarra, um pouquinho forte aqui, um pouco gráfica, então eu vou deixar vocês assistirem para vocês tirarem suas próprias conclusões. Mas ela faz algumas coisas meio bizarras ali e tudo para incriminar esse ex-namorado dela desse sequestro, porque ela viu que ela não estava tendo saída mais, porque o Nick não estava sendo preso mais, ele ia responder por processo, mas até aí não quer dizer que ele ia ser preso, que ele ia sofrer por tudo que ele teria feito para ela.
Então ela decide voltar para casa colocando a culpa nesse ex-namorado dela, como se ela tivesse sido sequestrada por ele. E aí no dia 30, o dia seguinte, né, dessa morte desse ex-namorado aí, a Amy aparece na sua casa, toda coberta de sangue, como se nada tivesse acontecido, e cai nos braços do Nick, assim, abraça ele, não sei o quê, e toda a imprensa estava na casa, e todo mundo tirando foto, fazendo aquele show, aquele auê, né? E a Amy chantageia Nick para ele não se separar dela, ou a vida dele vai virar um inferno. E aí mostra, avança um pouco o tempo no filme, mostra 7 semanas que ela estaria em casa já, né? Então isso daí já tem aí praticamente 2 meses e pouco, aí desde que ela tinha sido sequestrada, né? A Amy faz de tudo para se aproximar do Nick, que permanece com a ideia de se separar. E quando a Amy mostra um teste de gravidez positivo, a Amy disse que foi que ela usou o sêmen congelado dele, porque ele fala no começo do filme que ele queria ter filhos, que ele tinha ido numa clínica de fertilidade, feito o exame, estava tudo bem com ele e tal, e ele apresenta esse laudo para a Amy. E a Amy joga, não dá desdenha do exame e joga no lixo. E aí ele fala, como que você fez isso e tal? Aí o filme, tipo, deixa você entender que ela fez as maracutaias dela e conseguiu ter acesso ao sêmen dele e se inseminou. Então ela estaria grávida agora, de fato, realmente grávida, não mais de fake, né? E o filme corta para o Nick deitado e a Amy deitada sobre ele em seu peito. E ele olhando para ela e pensando exatamente as mesmas coisas que ele estava pensando no começo do filme. Ah, o que será que ela está pensando de mim? O que ela está pensando dessa relação? Não sei o quê. Como se nada tivesse acontecido. Ou seja, o Nick acabou sendo preso, só que não preso na cadeia, mas preso numa vida com uma pessoa que ele não queria estar, porque ele não tinha como sair. Ela fechou tanto circo, com tantas alegações, com tantas suspeitas, tantas coisas, que ele não tinha para onde sair. Para onde ele fosse, ele ia ser culpado de alguma coisa, ele ia ser mal visto, ele ia ser perseguido. Então, a vida dele acabou meio que virando um inferno mesmo. Então ele tinha a opção de seguir com ela e ter esse inferno atenuado, ou separar dela e de fato a vida dele virar de cabeça para baixo. E aí, fim de filme, pessoal. Agora me digam, vocês já conheciam a Garota Exemplar? O que acharam do filme? Deixe o seu comentário aí para a gente conversar sobre filmes. Um grande abraço e até mais!